Olá! Veja os destaques do programa que lhe deixa informado sobre tudo o que acontece na Câmara Municipal de Aracaju. Renilson quer regulamentação dos defensores de táxi. Já Adriano, taxista, afirma que vereadores querem dividir quem trabalha dentro da legalidade. Com o início da fiscalização eletrônica, Irã alerta para os problemas com as faixas de pedestre. Hospitais particulares de Aracaju vão ser obrigados a ter pontos de táxi. O Câmara em Ação já começou. Renilson Félix usou a tribuna para falar sobre o projeto de lei de autoria dele, que institui a regulamentação da categoria de defensores de táxi. Segundo o parlamentar, os defensores precisam ser legalizados, pois trabalham mais de 2 dias na semana e, dessa forma, criam vínculo com a empresa. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho um projeto para regulamentar a situação dos defensores. É um projeto que eu chamei o vereador Adriano, que não está ainda na casa, porque eu chamei ele para discutir o projeto, e ele, de uma forma equivocada, já levou para a imprensa. Mas eu quero dizer que é um projeto que nós estamos analisando. Eu chamei o Jair Santana, falei com o Jair Santana, e estamos aí propenso a fazer, Jair. Não fiz ainda, como disse a Vossa Excelência. Mas, por um motivo e outro, o vereador aqui ontem chegou, me agrediu. E, pasmem, porque eu não tenho legitimidade. Uma legitimidade de 4.200 votos dados pelo povo de Aracaju. Eu acho que eu tenho mais legitimidade do que muita gente aqui dentro, com todo o respeito, que tem o mesmo direito, qualquer vereador aqui é o mesmo direito que eu tenho. Agora, legitimidade para qualquer tema eu tenho nessa situação. E vereador Jailton, meus vereadores, a questão que eu estou dizendo é para dar os direitos e garantias somente, e não é do taxista. Eu só estou falando do defensor. Somente, o vereador ontem aqui me agrediu de forma... Eu acho que ele até se arrependeu, porque é meu amigo pessoal e é uma pessoa de bem. Agora, nós estamos aqui somente querendo normalizar. Às vezes não pode normalizar. Claro que eu posso, vereador, porque a lei é maior do que a norma. E Vossa Excelência sabe muito bem disso. Eu não tenho direito de fazer isso. Agora, Vossa Excelência tem que respeitar as posições de cada vereador, como respeito, mesmo não concordando de Vossa Excelência. Mas eu respeito porque Vossa Excelência é um grande vereador e foi representado pelo povo de Aracaju. Até porque, vereador Jailton, a situação de defensor é interessante, porque ele disse, não, ele é diarista. Diarista, por a lei hoje, vereador, para lembrar a Vossa Excelência, são pessoas que trabalham só 2 dias na semana. No momento que ele deixa de trabalhar 2 dias e passa a trabalhar mais de 2, ele já passa a ter vínculo. Qualquer reclamação trabalhista nesse sentido já caracteriza o vínculo trabalhista. Então, é o que eu digo a Vossa Excelência. Já Adriano, taxista, rebateu a proposta de Renilson Félix, apoiada também pelo vereador Bigode do Santa Maria, de tornar obrigatório que permissionários de táxi cadastrados na SMTT assinem a carteira dos defensores. E aí perguntamos a nobre vereador Renilson, que é o padrinho da categoria dos clandestinos, como é que fica a situação e, na verdade, vocês estão querendo beneficiar quem? Qual foi a consulta que vocês fizeram para o motorista auxiliar? Pergunto a vocês, um taxista de Aracaju, que tem um carro dele para trabalhar e divide esse carro para o motorista auxiliar, que ele tem uma porcentagem, ele paga uma diária mensal ou diária permanente por rodar com esse veículo. Ele pode fazer 100, 150 reais, mas ele vai passar para o dono 50 reais, eu não sei o valor da diária que eles estão cobrando. E aí teria condições dele assinar a carteira desse motorista auxiliar? Aí pergunto a vocês, como é que vocês querem apresentar um projeto nessa casa sem saber, sem procurar o entendimento dessa categoria? Vossa Então é preciso que essa casa considere daqui a pouco, senhor vereador. Então, assim, é importante que a categoria esteja acompanhando, esteja nos ouvindo, porque taxista de Aracaju, pessoas trabalhadoras, que trabalham 9, 10 horas por dia, 15 horas todos os dias, que trabalha de 5 da manhã até as 22 horas, vereador Renilson e vereador Bigode, para fazer uma diária bruta de 150, 180 reais. E aí, vem o vereador Bigode e o vereador Renilson nessa casa, dizer que vai apresentar um projeto de lei para que o permissionário assine a carteira do motorista auxiliar. Aí pergunto a vocês estão beneficiando a quem? Irã Barbosa levantou a preocupação quanto à entrada em operação do sistema de fiscalização eletrônica. Para o parlamentar, aqui ainda existem problemas nas sinalizações verticais que podem prejudicar a visualização por parte dos condutores de veículos. Apesar disso, Irã fez questão de frisar que não é contrário à operação dos radares eletrônicos.
No entanto, eu quero dizer que, como outras novidades trazidas pela Prefeitura, essa é mais uma que ocupa a mídia durante muito tempo. Há muito tempo que se anuncia. Já se anunciou para março, já se anunciou para agosto, e até agora nós ainda não tivemos o início da operação. Quero dizer que o que me traz aqui à tribuna não é nem o fato de ter tantos anúncios sobre o início da fiscalização eletrônica e eles nunca se confirmarem. Isso é apenas uma constatação. Mas acho que é prudente que ele só comece a funcionar quando tudo estiver devidamente seguro. Agora, é isso que me traz aqui. É uma preocupação, vereador Jailton Santana, porque eu vi uma iniciativa da SMTT, que igual a essa fiscalização eletrônica, eu quero dizer que eu sou daqueles que acham que o trânsito não deve ser terra de ninguém, não. Tem que ter, sim, instrumentos de fiscalização, de acompanhamento do comportamento do motorista, né? Eu acho que essa é nas civilizações, na sociedade civilizada, isso é uma regra para a convivência. Então, quero aqui já dizer que apoio. Eu lembro que quando eu era vereador na outra legislatura em que estive aqui na Câmara, ouvia alguns colegas vereadores, alguns inclusive estão aqui na casa ainda, que faziam críticas assim, efusivas contra a fiscalização eletrônica. Nunca achei prudente e continuo sem achar, porque eu acho que a fiscalização eletrônica é um instrumento a mais que nós temos que usar para ter o Estado atuando na regulação dessa coisa que é o trânsito. No entanto, algo me preocupa, é a estruturação para o início desse funcionamento. Porque, veja, recentemente vi a SMTT divulgar uma campanha educativa necessária e fiquei muito feliz de ver aquela campanha educativa, que é a campanha da faixa de pedestres. Vi, inclusive, a utilização de uma faixa diferenciada que começa a ser feita. E toda uma propalação, a divulgação em torno disso. No entanto, eu quero aqui chamar a atenção para duas questões. A primeira delas é que nós estamos vendo na cidade toda, cidade de Aracaju quase toda, as faixas, tanto de pedestres quanto de motociclistas, as faixas estão apagadas. Os hospitais particulares de Aracaju serão obrigados a disponibilizar espaço para pontos de táxis. É o que determina o projeto de lei já votado e aprovado do vice-presidente da Câmara, Jailton Santana. Um exemplo que nós temos, e aí para os taxistas, vereador Nitinho, é o Hospital Primavera, que é privado, mas que dentro daquele espaço, os seus diretores, gestores, logo no início, não tinha uma área reservada para táxi, mas depois, observada a necessidade de um ponto de táxi, foi deixado de cerca de 7, 8 vagas para táxi, numa área do estacionamento, área inclusive privilegiada, que fica na entrada do acesso ao internamento e acesso próximo também à área da urgência do Hospital Primavera. Nós tratamos desse assunto porque fui procurado por taxistas de Aracaju e, obviamente, que conversando com a categoria, nós vimos a necessidade, vereador Anderson de Tuca, de garantir problemas que já ocorreram no passado e garantir que esses problemas não retornem, não tornem a acontecer aqui em Aracaju. Tenho alguns exemplos de hospitais privados que não permitem. Não vou citar, mesmo porque nós vamos procurar, após a sanção do prefeito de Aracaju, a direção desses hospitais para fazer ver a necessidade, até um benefício para o próprio estabelecimento, do funcionamento de um ponto de táxi nestes locais. Portanto, agradeço aqui aos vereadores de Aracaju que aprovaram o nosso projeto e que, certamente, nos próximos dias, teremos a sanção e publicação do projeto apresentado aqui no Parlamento. É mais um, vereador Adelson Barreto Filho. O Câmara em Ação de hoje fica por aqui. Reveja esta e outras edições no site câmaradearacaju.com.br e na rádio web tce.se.gov.br. Acompanhe o nosso programa também pela Rádio Jornal AM 540, de segunda a sexta às 15 para as 2 da tarde. Acompanhe ainda as sessões plenárias ao vivo, todas as terças, quartas e quintas, a partir das 9 da manhã, pelo site da Câmara, pela Rádio Jornal AM e pela Rádio Comércio de Aracaju. A gente tem um novo encontro amanhã e eu espero você aqui no nosso Câmara em Ação. Até lá!